Olá, muito boa noite para você de casa, você que está no seu trabalho ainda também, seja muito bem-vindo aqui no nosso Conexão ND desta quarta-feira. E olha, a gente vai hoje falar um pouquinho das nossas emoções. O que nos faz ser aquilo que nós somos, aquilo que nós escolhemos ser? Porque você já parou para pensar, por exemplo, no seu propósito de vida? Aquilo que você nasceu para fazer, o que você gosta mais de fazer? E como é que você consegue, por exemplo, gerenciar as emoções da sua vida? Porque são várias, né? Você tem várias áreas da sua vida, você tem o lado profissional, a família para cuidar, você tem dos amigos, tem o seu lado financeiro, a profissão que você escolheu. Como gerenciar tudo isso? E às vezes a gente sabe que entra numa crise de identidade, né? Para que eu nasci? O que eu sou? O que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso agir de uma forma mais assertiva? Então eu estou trazendo aqui um convidado muito especial para a gente falar sobre isso e sobre um grande evento de coaching que vai acontecer agora em março em Florianópolis. Aliás, é inédito, hein? Esse grande evento de coaching aqui em Florianópolis. Eu estou recebendo aqui o proprietário da Febracis, empresário e coach, Ronald Gomes. Tudo bem, Ronald? Como é que você está? Hoje em dia a gente não sabe mais como se cumprimenta, se é soquinho, se é mão, mas é assim. Tudo bem com você? Boa noite. Estou bem, graças a Deus. Primeiro, muito obrigado, Alexandre. Para mim é um privilégio estar aqui com você. Opa, é um privilégio com todas as pessoas que ele segue, ele acompanham. E poder falar de uma pauta onde mexe com o meu coração, eu sou apaixonado por isso. Olha. Isso é muito confortável. Então, obrigado por estar aqui. Enfim. Imagina, eu que agradeço também você, porque aliás vocês trabalham tanto, né? Vocês têm tantos clientes que fica às vezes difícil você separar uma hora para a gente conversar sobre isso, né? Mas eu queria que você começasse dizendo, depois a gente vai mostrar aqui, aliás o presente que eu ganhei aqui, ó, eu vou mostrar já, tá? Vou mostrar já, porque nós vamos falar desse livro aqui que é muito bacana. Aliás, é o exemplo é o nosso gancho, né, para falar de como você pode agir para ter uma vida melhor. Mas como é que o coach surgiu na tua vida e por que ele é tão importante para você? Como é que ele tocou no teu coração, por exemplo? Então, isso é muito interessante, Alexandre, porque eu costumo dizer que eu sou duas pessoas. Depois que eu conheci essa metodologia, esse mecanismo de fato dar um significado maior para a vida, sabe? Que foi algo que radicalmente mudou minha vida, que aconteceu em 2014, mais precisamente dia 28 de março de 2014. Olha! Agora, dia 28, a gente vai completar aí 8 anos de uma jornada onde eu comecei a descobrir algo novo e principalmente encontrar em mim o que verdadeiramente eu nasci para ser, sabe? Isso é poderoso. Que é o que muita gente às vezes procura, né? Também. E eu estava nessa busca, eu vivi uma vida bem, digamos que deixa a vida me levar. A verdade era essa e eu sou natural do Ceará. Opa! E lá a gente tem uma cultura de ter muita festa, ser muito festivo, sair, balada e tudo. E eu vivia, um jovem, com 29 anos, vivia basicamente pautado minha vida nisso. Até que eu conheci o coaching e aquilo mudou radicalmente a minha vida, porque falava-se sobre ter metas, ter objetivo, como acabar com a procrastinação, sabe? Como eliminar problemas e sentimentos tóxicos que faziam com que eu negligenciasse áreas da minha vida. Para você ter ideia, uma das coisas que eu nem dei foco e aconteceu foi resultados na minha saúde. Eu pesava mais ou menos 116 quilos na época. 116? E cheguei a 96 depois que trabalhei minhas emoções. Por incrível que pareça, foram resultados colaterais, digamos, ao que eu queria de fato. Sim. E naquela ocasião eu de verdade estava perdido. Eu apenas trabalhava para ter meu dinheiro e esse dinheiro fazer alguma coisa no final de semana e me divertir no final de semana. Sei. E o que aconteceu foi que quando eu entrei dentro daquele treinamento, que foi um treinamento de 3 dias que eu fiz com o Paulo Vieira, que é o autor. Legal. Desse livro aqui, ele vai estar mostrar. Aqui, né, agora eu vou mostrar. Falei para você. Exatamente, olha só. O livro O Poder da Ação. Isso. Do Paulo Vieira. E ele não tinha escrito esse livro ainda na época. Ah, não tinha escrito ainda. Olha só. Ele acho que ele escreveu em 2015, se eu não me engano. Foi quando ele lançou esse livro. Então, mas você fez um método com ele? Fiz um método com ele. Fiz um treinamento. E isso foi lá onde? Foi em Fortaleza, não? Foi em Fortaleza. Fortaleza. Você nasceu lá? Nasci no Ceará, que é no interior do interior ali. No Crato, que é interior do Ceará. Ah, entendi. E aí ele levou esse treinamento lá para Fortaleza? Isso. E, na verdade, ele é de lá, né? Ele é de Fortaleza e acabou gerando um impacto muito, muito forte. E esses 3 dias, basicamente, mudaram a forma de olhar para o mundo, de começar a valorizar mais o que eu já tinha, começar a olhar mais para o futuro,
com uma perspectiva de longo prazo, não olhar mais com uma visão de agora, de final de semana, que era o que eu tinha, mas uma visão de década, de você olhar para daqui a 10 anos. O que de fato vale a pena eu dedicar energia hoje para daqui a 10 anos eu estar vivendo o quê? Sabe? Entender que sempre eu ouvia falar, tipo, pensamento de longo prazo, mas nunca tinha parado para pensar em décadas. Quando a gente para pensar em décadas, eu acho que muda tudo, sabe, Alexandre? Porque você começa a olhar e se questionar se o que você faz hoje realmente é o que eu quero estar fazendo e vai gerar um impacto social, econômico e o que seja, o que é relevante para você, para daqui a 10 anos. Você acha que a maioria das pessoas, por exemplo, hoje elas não têm esse planejamento, não se olham daqui a 20, 30 anos e sempre realmente acabam só focando no pagamento final do mês e tal? É isso que se resume a maioria das pessoas? Na sua grande maioria, sim, Alexandre. A gente tem uma pesquisa que Daniel Goleman fez e ele evidencia... Da inteligência emocional, né? Que é o pai da inteligência emocional. E no livro O Poder da Inteligência Emocional, ele cita que 85% da população ela vive pautada no que vai fazer no final de semana, no como é que vai ser minhas contas, se dia 5 eu vou conseguir pagar minhas contas ou não, como é que vai ser minha vida se eu for desempregado, algo do tipo, e fica preso automaticamente no mês ou até mesmo no ano, pedindo a Deus que o ano que vem as coisas mudem. E esquecem e negligenciam que tem um processo de preparação, que tem um preço a ser pago. Mas, por incrível que pareça, 85% das pessoas, no geral, elas não dedicam tempo a isso. E aí existe 2% da população que tem isso muito claro e outros 13% que buscam desenvolver isso dia após dia. Mas você acha que as pessoas não querem, às vezes, pagar o preço para realmente dar certo na vida e ser aquilo que elas gostariam de ser? As pessoas não estão dispostas a isso? Eu acredito que, na grande maioria, as pessoas, elas talvez não conseguem enxergar lá na frente o quão vai valer a pena pagar o preço agora. Uma vez que ela desperta para algo e ela olha lá para frente e diz assim, cara, se eu fizer isso hoje e eu chegar lá na frente e valer a pena viver aquilo, naturalmente elas podem olhar com um nível de consciência diferente para hoje. Mas muitas delas não têm metas, não têm objetivo, não sabem o que querem. Isso faz com que eu negligencie automaticamente o meu dia a dia e até mesmo o meu futuro. E aí eu fico pautando minha vida naquilo. Muitas vezes não é só o querer ou não querer, porque muitos querem, Sim. Né? Mas querer é uma coisa. Eu quero ser rico, quero ter um belo apartamento na praia e tal, mas acabam não fazendo aquilo que é necessário. Muitos querem, nem todos estão dispostos a pagar o preço. Aí como é que o processo de coaching entra nessa questão? Por exemplo, eu quero isso, quero morar fora, quero fazer uma viagem para o exterior, quero ser um grande advogado, sei lá, enfim, qualquer profissão, né? Eu quero chegar a isso, mas continua fazendo as mesmas coisas, quer dizer, tendo os mesmos resultados. Como é que vira essa chave? Digamos que o poder que o coaching traz para o cliente, que a gente chama de coach, é quando ele traz luz e clareza para como ele está a vida dele hoje. Acho que o primeiro passo é esse. Quando ele coloca luz sobre a vida dele hoje, ele vai ver se ele está vivendo o corpo, a saúde que ele quer, se ele tem os resultados financeiros que ele anseia, se ele está crescendo profissionalmente como ele espera, se ele está tendo bons relacionamentos com sua esposa, com seus filhos, com seus parentes e outras pessoas que ele também se relaciona. E ele começa a colocar luz nisso. Depois que ele coloca luz, ele agora vai estabelecer onde ele quer chegar a partir de onde ele estava. Meu relacionamento não estava tão bem, eu estou brigando com minha esposa, eu tenho discussões diárias com meu marido, meu filho não olha para mim, eu machuco meu filho o tempo inteiro, xingo meu filho, negligencio a educação do meu filho, agora eu quero educar meu filho. Eu quero que meu filho seja um cidadão incrível, eu quero que ele tenha princípios, que ele tenha valores, eu quero ter um relacionamento onde eu viva com o meu cônjuge, relacionamentos incríveis, passeios, viagens, namore bastante. E, enfim, cada área que você estabelece como quer ser, quero chegar a ser, como você falou, da área do direito, quero ser um advogado referência no segmento tal, seja criminal ou o que seja, ele estabelece onde quer chegar. Então a gente tem 2 pontos que é como é que está a minha vida hoje, aonde eu quero chegar, e aqui com essas 2 informações o coach ajuda a você traçar um plano de ação para executar isso, verificar se você tem as competências completas para chegar até aqui ou não, as que tem,
você fortalece, faz com que ele chegue lá. As que não tem, busca desenvolver. Mas por incrível que pareça, talvez dos nossos grandes diferenciais, Alexandre, é porque existe um coach pautado apenas no cognitivo, sim, um coach que trabalha exclusivamente é isso que você tem que fazer e vai lá e faz. Mas aí a gente entra no lugar de, por exemplo, alguém que quer emagrecer, quero emagrecer 10 quilos. E ela quer emagrecer 10 quilos. Ela sabe o que precisa fazer. Ela talvez já sabe até o que precisa comer, já sabe que precisa praticar atividade física, ela já sabe de um monte de coisa. Você fez isso, né? Por exemplo, exatamente. Foi uma das suas metas, diminuir o peso. Mas muitas vezes elas não têm a atitude emocional certa, por simplesmente não ter inteligência emocional. Entendi. E aí é onde o Paulo, de forma brilhante, isso a gente está falando de há 24 anos atrás, ele identificou o seguinte, que por mais que as pessoas estabelecessem metas cognitivas, elas não tinham atitude por debilidades emocionais, sabe? E essas debilidades emocionais faziam com que ela não vivesse o que já estava programado. E aí o que acontece? Por ela não viver isso, ela começa um ciclo e ela para. E aí por isso que muitas pessoas querem começar a academia na segunda-feira, muitas pessoas vão começar a dieta na segunda-feira, muitas pessoas quando viram o ano agora vai ser extraordinário, sim, e vai mudar tudo, e na prática não funciona, sabe? Porque é a tal da procrastinação, você vai empurrando com a barriga, né? Exatamente. Como é que a gente acaba com isso, hein? Porque todo mundo procrastina alguma vez na vida, né? Mas tem método para isso também. Tem, claro. E a própria metodologia que o Paulo desenvolveu, né, que é uma metodologia pautada a conectar isso, para que, digamos que a maior parte das pessoas consigam começar a estabelecer metas, estabelecer planos para alcançar, mas ter a atitude certa, ter as emoções certas para poder gerenciar tal resultado. O que o Paulo traz? O Paulo traz uma conexão entre a razão e a emoção. Eu sei o que precisa fazer e agora eu tenho a atitude certa para isso. E para que nós tenhamos isso aqui, envolve uma série de variáveis que a gente fala muito que quando nós nascemos, nós já começamos a receber fraturas emocionais e rachaduras emocionais na nossa identidade, que é o que a Camila traz muito no livro dela, verdade, do Viva Sua Real Identidade. Esse livro aqui, ó, vou mostrar aqui para o público de casa também, a Camila Saraiva Vieira, esposa do Paulo Vieira, né? Esposa do Paulo Vieira. Olha só, que é outra situação muito bacana, que a gente já vai falar um pouquinho mais, essa questão da identidade, né? Isso. Muitas vezes as pessoas se perdem tanto em problemas na vida que acabam não tendo a sua identidade. É isso aí. Né? E ela fala um pouco disso nesse evento também. E ela também vai estar no evento, mas o que é mais incrível que ela traz é porque quando eu trabalho minha identidade, por incrível que pareça, a procrastinação vai embora, sabe? A preguiça vai embora, porque agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vim fazer, eu tenho metas, eu tenho objetivos, eu não vim para cá por acaso, eu tenho um propósito e eu tenho uma visão de década. Então imagina, Alexandre, você sabendo quem você é, você sabendo sua identidade muito bem definida, você sabendo para onde você quer ir, quais são os seus anseios, qual o projeto que vale a pena você dedicar sua vida para realizar aquilo, sabe? Imagina você tendo essas duas variáveis, é natural você agir em direção a isso. Entendi. Sabe? É uma força muito maior que vai partir de você, porque agora você não vai mais pautar se vai dar certo ou se não vai dar certo, será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas, será que isso, será que aquilo outro. Isso move, mas não no nível mais profundo, existencial da coisa. Entendi. E quando a gente trabalha a identidade de forma forte, que é o que a Camila traz dentro desse livro, onde ela ataca muito você trabalhar rejeição, abandono. Pessoas que foram abandonadas, elas naturalmente vão ter consequências emocionais negativas. Acabam se limitando, né? Totalmente. E acabam não crescendo na profissão, nada. Elas não se enxergam como poderiam ser. Não se enxergam. E isso naturalmente faz com que a autoimagem dela seja distorcida, ela não consiga se enxergar como ela nasceu para ser e ela aceite o que tem. Entendi. Deixa eu só mostrar uma questão muito bacana aqui que traz esse livro também. Olha só, a minha visão positiva de futuro aqui tem um espaço nesse livro aqui, ó, tanto aqui na parte, né, Ronald, na parte espiritual, isso, na parte conjugal, na parte de filhos, parentes, e imagino aqui também, ó, tem esse espaço para lazer, quer dizer, como é que você olha também aqui para a sua saúde, para o seu lado profissional, a parte financeira, quer dizer, tem os espaços que ela vai indicando e você vai preenchendo também, nesse livro aqui, né? E aí a gente percebe claramente que o que a gente está falando, ela traz como exercícios para você fazer dentro do livro. Não é um livro só onde você vai ler e vai ter informações. Você vai praticar exercícios. Que esses exercícios,
é o que faz com que você saia do campo cognitivo do saber o que eu tenho que fazer, para agora eu praticar, e isso começa a mexer dentro de você. A gente tem relatos incríveis, até mesmo saiu em jornais, pessoas famosas falando sobre o livro da Camila, que leram o livro e até recomendaram para outras pessoas para lerem esse livro, porque está gerando um impacto muito grande e está fazendo com que as pessoas resgatem a identidade delas e quem elas nasceram para ser. Essa parte emocional, eu vou mostrar aqui também para a câmera de novo. Ó. O que determina se uma experiência é boa ou ruim não é necessariamente o que nos acontece, mas sim o significado que damos emocionalmente àquele acontecimento. Isso. Quer dizer, é o significado que a gente dá, se aquilo vai ser ruim ou bom. É isso aí. E aí é que vai determinar o resto da vida. Né? E isso depende do prisma que a gente tem. Se você tem um prisma mais negativo para as coisas, é natural você ver a parte negativa das coisas. Entendi. E se você tem ferramentas, e é o que o Paulo propõe, é o que a Camila propõe dentro dos livros, e dentro desse evento que a gente vai fazer aqui, que vão ser dias 14 e 15 agora de março, certo. São 2 dias intensos de imersão com ele e com ela. Os dois vão estar aqui. Juntos. É um privilégio. É a primeira vez que Santa Catarina, Florianópolis, recebe os dois juntos para um evento desse porte, sabe? E vai ser onde? No Centro de Convenções? Vai ser no Centro-Sul. Centro-Sul, exatamente. que é grande, né? Dá para receber bastante gente. A gente está com boas expectativas, a gente já tem uma busca muito grande, a gente já tem um número de pessoas que já conhecem a Febracis aqui. E essa busca também hoje, graças a Deus, está muito grande. E acredito que as pessoas que estão nos acompanhando, que te seguem, elas vão ser muito impactadas positivamente, como eu fui dia 28 de março de 2014, lá atrás, e que aquilo foi de fato um divisor de águas na minha vida. Se tem algumas pessoas nos assistindo, Alexandre, que têm procrastinado, que tem negligenciado a si mesmo, sabe? Que tem se sentido que a vida está meio sem graça, sem cor, sabe? Que olha para as coisas assim, por que eu faço o que eu faço? Sabe? Pessoas que naturalmente não têm foco, não planejam, negligenciam essa série de variáveis. Dentro desses 2 dias, ela vai ter uma experiência de imersão, onde ela vai parar o que ela faz e vai dedicar 2 dias exclusivos para ela viver uma experiência que vai mudar as crenças dela, a forma dela olhar o mundo, a forma de ela perceber as coisas. E eu garanto para você, meu amigo, as pessoas que passam pelos nossos treinamentos, elas depõem coisas extraordinárias. É natural. A pessoa que vai para um treinamento como esse, ela não sai de lá a mesma pessoa. Ela começa a viver algo novo, começa a viver uma perspectiva nova e começa a se enxergar de forma diferente. Que bacana. Como de fato elas deveriam se enxergar, que nasceram para ser. E é engraçado que as pessoas, às vezes, elas dão mais valor ou acabam prestando mais atenção naquilo que elas fazem para os outros e vai fazendo bem para um, vai fazendo bem. Esquece de si, né? Isso é muito comum, né? É muito comum. A gente costuma dizer que são pessoas que têm uma característica hospedeira. Elas acabam não vivendo a plenitude da vida. E elas acabam vivendo em polos. Ou ora, ela acredita que ela tem que dar, ou ora ela acredita que agora é só ela, tem que tomar tudo. E a gente acredita que tem um equilíbrio. O Paulo traz um binômio que muda a forma de nós olharmos para as coisas. Que ele acredita que nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer e a nossa natureza é crescer. Mas nós também precisamos contribuir. E quando eu entendo esse binômio de crescer e contribuir, eu gero uma transformação poderosa em mim e também gero uma transformação poderosa no meu meio social, no meu ecossistema. E Daniel Goleman, ele fala justamente sobre essas 2 perspectivas de uma forma diferente, que ele chama de competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse bate-papo e vamos falar um pouco mais também de propósito. Ver como é que a gente encontra isso na nossa vida e como é que a gente pode melhorar a nossa vida, todas as áreas, né, da vida. Estou aqui conversando com o Ronald Gomes, que é empresário, coach, tem muito o que falar ainda para a gente sobre esse livro aqui, ó, O Poder da Ação, que vai ser um grande evento que vai acontecer agora em março, do Paulo Vieira, junto com a esposa dele também. Mas a gente vai tratar um pouco mais desse assunto, que com certeza interessa a você e a todos à sua volta, daqui a pouquinho, depois do intervalo.
De volta nessa quarta-feira, num bate-papo muito bacana hoje sobre treinamento de vida, como é que você pode ser uma pessoa melhor, como você pode encontrar o seu propósito de vida e mais do que isso, né, como é que você pode gerenciar problemas, soluções, a vida financeira, a vida com a família, o seu relacionamento conjugal, com seus filhos, amigos, enfim. Então eu estou conversando aqui hoje com o Ronald Gomes, empresário e coach, dono aqui da Febracis, e que, aliás, você está trazendo agora um grande evento, né, que a gente comentou agora há pouco, que é um evento, um coaching. Na verdade, o nome é Coach Integral Sistêmico. É o método utilizado pelo Paulo Vieira, que é um grande coach no Brasil, né? Isso. Mas esse evento vai ser sobre esse livro aqui? Isso. Que é o Poder da Ação. Sobre o Poder da Ação e sobre o Viva Seu Real Identidade, que é uma turnê que o Paulo e a Camila estão fazendo pelo Brasil e escolheram Florianópolis para ser a primeira cidade a receber. Olha que legal, bacana. Agora, me diz uma coisa. Eu estou vendo aqui nesse livro, tem como você pode se comunicar melhor, né? Tem várias atividades também. Olha só, modelo de passado. Como é que era o modelo da sua vida no passado e como é que, claro, você vai imaginar o seu futuro, né? Tem tudo aqui, ó. Então não é só um livro de informações, você vai ler e vai poder fazer também exercícios. Está aqui o nome do livro, ó, Poder da Ação. Me conta um pouquinho primeiro, a gente falar, porque não adianta a gente querer agir, mas agir em que direção, se a gente não sabe ainda o que quer ser. Como é que a gente descobre o nosso propósito, hein? Essa é a pergunta de $1 milhão. É tipo isso. Essa pergunta, ela é muito... Ela é feita muitas vezes ela é feita pra gente, né? E a gente entende uma coisa, a Camila começou a viver isso e isso se consolidou com o método que ela desenhou. Certo. A gente acredita que cada um de nós nascemos com um propósito, mas nós desenvolvemos propósitos em cada área da nossa vida, sabe? Uhum. Mas a verdade é que não é a gente que encontra o nosso propósito. A verdade é o propósito que nos encontra. Olha só, isso é profundo, hein? Isso é talvez até disruptivo que eu vou falar para vocês, Verdade. talvez até não faça sentido no primeiro momento, mas vai fazer sentido sim. O que acontece? Quando eu encontro a minha identidade, quem verdadeiramente eu sou, o que eu vou fazer é consequência e o que eu vou ter é consequência. Mas quando eu não sei quem eu sou, eu fico buscando oportunidades, coisas, vejo se eu tenho competência ou se eu não tenho, analiso se esse é um mercado que é rentável ou que não é, se eu poderia ser o melhor do mundo ali ou não. Existe até uma técnica de um especialista em gestão e liderança, chamado Jim Collins, que ele fala sobre porco-espinho, né? Tem até técnicas como essa, como o Ikigai, que fala que o seu propósito está relacionado ao que você é muito bom, as suas habilidades e se você pode ser o melhor do mundo naquilo que você escolhe fazer, se tem demanda para aquilo e se as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. E eles acreditam que o propósito da pessoa está aqui. Mas a verdade é que você pode até encontrar várias coisas que trazem esses três elementos. E elas podem, no meio da jornada, você olhar e você se questionar, será que eu estou fazendo o que eu nasci para ser? No entanto, Alexandre, quando você encontra a sua identidade, quando você sabe quem verdadeiramente você é, você descobre a sua origem, você percebe verdadeiramente o que você nasceu para ser, as ações que você vai ter, as metas que você vai alcançar e até mesmo o que você vai ter como ofício, isso vira consequência. Porque vai ter que ter prazer, vai ter que ter alegria no que você vai fazer, vai ter que ter... naturalmente você vai ser bem remunerado por isso, porque você vai trabalhar de forma apaixonada. E o que grandes líderes falam é que você precisa amar o que você faz. Você precisa amar o que você faz. Você precisa amar o que você faz. Mas muitos esquecem que você tem que saber se você se vê fazendo aquilo e aquilo é leve e gostoso para você. Então, o que acontece na prática é que quando você encontra a sua identidade, quando você se finca verdadeiramente em quem você nasceu para ser, e que muitas vezes talvez você olhe e diz assim, Ronald, é muito abstrato isso. A Camila vai mostrar para você que não é nada abstrato. É muito prático e tem uma fórmula de você fazer isso, tem um método de você fazer isso e ela traz isso dentro do conteúdo dela, tanto do livro como do treinamento do Viva Sua Real Identidade. Ela traz o como você encontrar verdadeiramente sua identidade. Quando você encontra ela, por incrível que pareça, o propósito começa a surgir e você tem clareza para o que você nasceu para ser. Que coisa, a gente fica sempre se perguntando, né? Às vezes, agora você trouxe essa questão muito mais profunda, né? De um propósito ir ao teu encontro, né? Quando você está preparado, quando você já está pronto para isso. Agora, claro, a maioria das pessoas não estão preparadas para isso e precisam, às vezes, de um treinamento, né?
O coach ele surgiu justamente para isso, o coach profissional, né? O coaching, que é o processo, ele surgiu, na verdade, nos Estados Unidos, quer dizer, como essa necessidade de treinar a vida das pessoas. Como é que foi um pouco disso? Me conta um pouquinho. O coaching, se a gente for aqui lá para os primórdios do coaching, a gente vai falar de Sócrates. Né? Olha. Sócrates, ele tinha uma metodologia chamada maiêutica, que basicamente a metodologia socrática era questionar as pessoas para que elas encontrem as respostas em si, em vez de que apenas outras pessoas digam as verdades delas para essa pessoa. E aí ele desenvolveu um mecanismo de fazer perguntas, de se questionar, de fazer com que as pessoas se questionassem e ele levava mais perguntas para essas pessoas. E depois de Sócrates, aí você vem Jesus, que foi talvez um dos maiores coaches que já existiu. Se você vai pegar um exemplo clássico disso, um cego, ele encontra um cego, né? Tem a história do cego de Jericó, que ele encontra o cego e ele pergunta para o cego, o que você quer? Talvez para a gente olhar para um cego e dizer o que ele quer é muito fácil, é muito óbvio. Mas Jesus, de forma sábia, olha e diz o seguinte, é muito importante que eu saiba o que essa pessoa quer. E primeiro, será que ela sabe o que ela quer? Sabe? Será que ela sabe de verdade o que ela quer? E a partir do que ela me disser o que ela quer, eu posso fazer algo por ela. Eu posso transformar algo que não era nada natural em natural. Depois dele, aí a gente vem mais, digamos que academicamente, a gente tem Tim Galloway, né, que é o precursor do coaching, quando ele traz a perspectiva no esporte, né, que ele tem até um livro muito, muito bom chamado Jogo Interior do Tênis, que ele traz a linguagem de tipo assim, quando a gente acontece alguma coisa ruim conosco, Alexandre, a gente começa a entrar no nível de acusação e de culpa que neutraliza nossas competências positivas. Como, por exemplo, ele traz o exemplo do tenista. O tenista, quando ele dá digamos que se chama de forehand, né? Se aquele forehand ele é muito ruim, é longe, o primeiro diálogo que vem, que é o primeiro nível que ele traz para o tenista esse forehand foi ruim. Só que imediatamente após vem um outro diálogo mais intenso, negativo, que diz, o seu forehand é ruim. Não é esse forehand, é o seu forehand é ruim. É uma crítica mais... Uma crítica mais forte. Destrutiva, né? Depois vai para um terceiro nível, que é todo o seu jogo é ruim. Nossa, aí destrói a pessoa. Aí em seguida você é um péssimo jogador. Sei. E por último você não serve para nada. E entra nesses níveis de crítica e de acusação que fazem com que as competências técnicas positivas que a pessoa tenha, elas são neutralizadas e ele não performa naquele nível. E automaticamente ela perde a partida. A gente tem casos e casos de jogos de tênis que a gente vê isso evidente. E ele foi quem começou isso dentro do tênis. Mas aí logo em seguida, Timothy Galloway, John Whitmore, que é um outro especialista em coaching, já faleceu, mas ele quem trouxe o coach business e ele fomentou isso dentro das empresas. E aí veio o Tony Robbins, que Tony Robbins percebeu o seguinte, se a empresa é feita de pessoas, se eu trabalhar as pessoas, automaticamente vai ter melhores resultados na empresa. E ele deu foco naquilo. Foi aquilo que ele colocou energia para fazer. Ele começou a trabalhar as pessoas e, por incrível que pareça, as pessoas tinham performance melhor no trabalho e na vida delas, porque ele estava trabalhando especificamente a vida. Só que o que acontece? Nos Estados Unidos, nós digamos que tem uma cultura mais inglesa, onde vamos fazer o que tem que ser feito. E acabou. Só mais pragmático, né? Isso, mais pragmático. Então, o coaching tradicional funcionou muito bem e funciona muito bem nos Estados Unidos. Só que aí a gente vem para a América do Sul, uma região onde foi mega explorada, onde a escassez foi implantada desde da sua descoberta, né? Onde os portugueses, os holandeses vieram para explorar mesmo a nossa região. Então, no local onde as crenças de escassez estão muito fortes, há muita disfunção emocional. Então, só a prática técnica não funciona. E aí o Paulo veio e identificou isso. E foi quando ele conectou o coaching com a inteligência emocional e criou o coaching integral sistêmico. Amigo, caramba! E aí isso foi disruptivo, porque ele testou o coaching tradicional com algumas pessoas e funcionava, com outras não funcionava. E quando ele trouxe o coaching integral sistêmico, que casou o racional com o emocional, o cognitivo com o emocional, deu um boom em resultados nas pessoas.
E aquelas pessoas que antes não geravam resultado, começaram a gerar depois de tudo isso. Não, sensacional isso, porque isso até eu acompanhei o método CIS e realmente a gente acaba vendo essa questão mais emocional, porque nós aqui na região sul, da América do Sul, né, tem muito aquela coisa de você ter uma autoestima, um padrão de autoestima, né? Então você é bom até um certo momento, mas se você pisou na bola, alguma coisa, aí a sociedade já faz a tua autoestima cair e você acaba ficando recluso, se diminui e acaba não desenvolvendo tanto. Lá nos Estados Unidos, quer dizer, não nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, já é aquela coisa, não, você é assim, você é assado, então tá, faz isso que você vai ter resultado. É isso aí. No Brasil já não é assim, não é? E essa é que é a eureka, né? De você conseguir dominar essa questão emocional. É simples isso? De você realmente, quer dizer, eu sei que, né, tem várias ferramentas, mas como é que a pessoa precisa começar a prestar atenção nas suas emoções para poder mudar a sua vida? Digamos, Alexandre, que simples de perceber talvez aqui nessa conversa as pessoas percebam e quem está nos acompanhando vai perceber muita coisa. No entanto, na prática, você precisa ter diligência, você precisa fazer o que muitas vezes é desconfortável, né? Você precisa viver o desprazer em alguns momentos para viver um prazer maior ali na frente. E só consegue-se quando você tem uma boa gestão das suas emoções. Quando você usa a inteligência emocional ao seu favor. E o que eu falo da inteligência emocional ao seu favor é o seguinte, eu reconhecer as emoções quando elas vêm, mas eu decidir se ela vai prevalecer ou não. Vou te dar um exemplo. Você está no trânsito e alguém te fecha. Que é comum. Que é muito comum isso acontecer. Aí o cara já sai gritando. O outro já sai gritando. Talvez até, teve casos que a gente saiu com chave de fenda na mão. Sim. Né? E fez algo trágico ali. Mas ali vem uma emoção inicial. A pergunta é, o quanto você consegue gerenciar ou não essa emoção quando ela vem? O quanto ela vem e você olha e você diz assim, que droga, e começa a xingar aquela pessoa, como é que essa pessoa faz isso, começa a falar mal com essa pessoa, ou você olha e você diz assim, espera, esse cara deve estar apressado. Essa pessoa ela deve ter uma reunião já. Deixa eu me colocar no lugar dela, deixa eu ser empático com ela, deixa eu entender como é que ela não vai querer jogar o carro contra o seu para destruir o carro dela também. É tipo isso, né? Se nós partimos do pressuposto que a intenção da outra pessoa é boa, sim, eu começo a parar de julgar, eu diminuo o julgamento sobre ela. Só que, infelizmente, a cultura da comparação, a cultura do julgamento, da sentença, ela é tão forte, né, no nosso país e na nossa região, que faz com que eu negligencie isso e acredite que as minhas emoções, elas são fiéis, elas não estão me enganando, e as atitudes que eu tiver daqui para frente, elas são válidas e justas, porque foi ele quem errou. Exato. Se foi ele quem errou, é justo que eu possa revidar. Claro. Entendeu? Mas quando eu parto do pressuposto da autorresponsabilidade, que é um dos conceitos que traz dentro do livro do Poder da Ação do Paulo, que eu olho e digo assim, espera, eu tenho controle sobre as minhas emoções, eu tenho controle sobre o que eu posso fazer agora, faz com que eu olhe para outra pessoa com mais empatia, não revide, não me entregue às emoções e gerenciando as minhas emoções automaticamente eu consigo lidar com todo e qualquer nuance que venha. E aí o que acontece? Quando eu sei fazer isso, eu acordo e quando eu acordo que eu sei que eu tenho que ir para a academia, eu não negocio. A preguiça vai vir a vontade de ficar deitado na cama, vai vir, mas eu domino as minhas emoções, não são mais elas que me dominam. E aí é onde o jogo começa a virar. Caramba. Entendeu? Por isso que talvez o Paulo Vieira, ele hoje, Alexandre, seja pelo 4º ano consecutivo o escritor que mais vende livro. Nos últimos 4 anos, o Paulo Vieira já vendeu mais livros do que todos os autores com seus livros lançados. Por incrível que pareça. E por 4 anos seguidos, ele está entre o ranking dos mais vendidos. Só né? esse daqui vendeu 2 milhões Só de esse exemplares. aí vendeu 2 milhões e 800. 2 milhões e 800. Isso. E ele já impactou aqui aproximadamente 20 milhões de pessoas. Né? A gente acredita que um livro desse, quando ele entra dentro de um lar, aquele lar pode ser transformado. Olha só. E assim, eu acredito verdadeiramente, Alexandre, que existe um porquê muito maior de as pessoas acharem que vão para um treinamento ou vão ler um livro. Sim. A gente acredita que tem uma geração por vir, sabe? Tem o seu filho, tem o meu filho, sabe? Tem o filho
do nosso colega câmera que está aqui, tem um filho do nosso outro câmera, tem um filho de todas as pessoas que estão aqui, eles vão viver em um mundo. A pergunta é, o que eu estou fazendo hoje para tornar esse mundo melhor para a próxima geração? Porque talvez eu já vou viver alguns prejuízos. Tá tudo bem, eu vou aprender a lidar, eu vou ter inteligência emocional para lidar com isso. Mas, por que eu não vou investir agora um tempo, uma energia para construir um mundo melhor para o meu filho, para minha filha que está por vir? Para que essa geração ela seja impactada positivamente e, de fato, viva o que nasceram para viver, sem ter disfunção na sua identidade, sabe? Sem ter dúvida sobre o propósito, porque a identidade dela vai estar tão firmada que ela não vai ter dúvida, sabe? Não é sobre um evento, é sobre uma oportunidade de haver uma metanoia verdadeira na mente das pessoas e, de fato, viverem o extraordinário. De mudança de vida mesmo, né? É sobre isso. Tem ainda alguma discriminação? A gente está faltando um minuto ali. Eu ia falar dessa questão da discriminação, mas a gente se empolgou tanto aqui que é irrelevante até falar da discriminação que ainda tem a questão do coaching, né? Mas ainda existe um pouco. Existe como vai existir em qualquer coisa, né? Qualquer atividade profissional ainda existe alguns preconceitos. Mas o que eu acredito é que a gente está tendo tantos resultados e tantos depoimentos, Alexandre, que os críticos vão continuar criticando e a gente não tem que combater as críticas necessariamente. Eu acho que o melhor caminho é gerar resultados. E essas pessoas que geram resultados, elas impactam outras vidas e outras vidas. E ali na frente, pode ser que demore 5, 10 anos. Perfeito. Vai valer a pena o preço que a gente vai pagar hoje para outras pessoas dizerem o coach integral sistêmico funcionou comigo e vai funcionar com você também. Maravilha. Ronald, quero te agradecer muito pela presença. Aliás, obrigado pelo presente, pelos 2 presentes, né? Tanto da Camila aqui, Viva a Sua Real Identidade e o Poder da Ação. Parabéns. E o evento agora acontece em março. Acontece em março. Serão dias 14 de março e 15 de março. Um dia vai ser o Poder da Ação com o Paulo Vieira, que é o dia 14. E no dia 15, o Viva a Sua Real Identidade com a Camila. Maravilha. No entanto, eu recomendo que você vá nos 2 dias e que aí vai ser completo. As pessoas vão nos 2 dias. E quem quiser mais informações, pode seguir a nossa fanpage, que é Fibracis Floripa, no Instagram, e lá vai ter link para você acessar mais informações. Mas eu também, se você me permitir, eu queria deixar o telefone da Fibracis para quem quiser entrar em contato. Trouxe uma pesca aqui. O telefone da Fibracis Floripa é 3036 0305. A gente vai ter a maior alegria em receber vocês lá, seja uma visita ou uma ligação, para falar mais sobre o treinamento e sobre tudo que a gente pode proporcionar para você e sua família. Maravilha. Ronald, obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado por estar aqui presente. E semana que vem a gente está de volta mais uma vez com o nosso Conexão ND. Até lá.